Pessoal, bom dia. Bem-vindos. A gente está entrando agora já no segundo mês de palestra, serão 3 meses inteiros. Agradeço sempre a presença de cada um de vocês, agradeço que vocês possam divulgar para outros colegas, outros amigos. Quanto mais público a gente tiver, melhor, mais a gente marca as nossas possibilidades de reiterar essa programação nos anos subsequentes, tá bom? Hoje, só um adendo, o pessoal está perguntando sobre o YouTube. A gente está gravando tudo e ele vai subir para o YouTube, mas a gente, enfim, a questão são muitas coisas para subir no YouTube, uma questão de internet que, enfim, tecnicamente não sei dizer como que é, mas é um setor bem sobrecarregado, mas com o tempo tudo vai subir para o YouTube, tá? Não sei dizer exatamente quando, mas a gente já tem os do ano passado. Esse ano tem muita coisa nova por conta dos livros da Unicamp, né? Então, enfim, vão acompanhando, tenham paciência, gradativamente começa a subir no nosso canal, lá no YouTube, tá bom? Hoje, sobre Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade, e o nosso professor, nosso parceiro desde sempre, desde o começo, Wagner, muito obrigada por aceitar estar conosco nessa jornada pelo 5º ano consecutivo já. Professor Wagner Camilo, graduado em Letras pela PUC, mestrado em Teoria e História Literária pela Unicamp, doutorado em Teoria e História Literária pela Unicamp e livre-docente em Literatura Brasileira pela USP. Membro do projeto de pesquisa La Voz de los Libros e o Câmbio Digital, vinculado à Universidade de Salamanca. Possui pesquisas voltadas para os seguintes temas relacionados à historiografia e à crítica literária: poesia brasileira do século XIX, poesia brasileira do século XX, especificamente Carlos Drummond de Andrade, Jorge Lima, João Cabral de Melo Neto, crítica de poesia, Sérgio Buarque de Holanda, recepção de ideias críticas no Brasil e relações entre lírica, história e sociedade. Ótima palestra, pessoal. Wagner, ótima palestra para você. Bom dia a todos. Eu queria também começar agradecendo ao Centro Cultural e, particularmente, a Deise, que sempre acolheu esse evento e levou adiante. Acho que é uma das realizações talvez mais felizes que a gente tem em termos de preparação para o vestibular, né? Pensando no que, enfim, a Prefeitura e o Estado colocam à disposição, né, de vocês nessa fase. Já nos anos anteriores, eu tenho usado de uma estratégia, em função do tempo que a gente tem aqui de palestra, que não é propriamente, nem seria possível, tratar diretamente dos poemas, né, de Claro Enigma, até porque é um livro imenso e complexo. Quer dizer, o que eu posso efetivamente fazer? É sinalizar aquilo que a gente chama de linhas de força do livro, os principais aspectos que caracterizam a obra, remetendo a um ou outro poema, mas sem dar conta da análise de não dá, né? Praticamente 1h30, ainda que a gente ocupasse as 2 horas, que não é o caso, porque a gente sempre abre um espaço para pergunta, seria impossível. Então, o que eu faço é chamar a atenção para aquilo que caracteriza a obra como projeto poético, Claro Enigma como projeto poético, e, para isso, eu preciso situar a obra um pouco na trajetória da poesia do Drummond, né? E, depois, chamar a atenção para aqueles aspectos que são mais característicos do conjunto e daquelas sessões em que o poeta, pela primeira vez, organiza o livro, né? Essa divisão é talvez um dos livros mais bem arquitetados do Drummond, pensando em termos de articulação, de divisão das partes, do modo como cada uma das partes se articula com a outra, pensando também em termos de sequencialidade, né? Um livro de poesia, pelo menos no caso dos grandes poetas como Drummond, nunca é uma mera recolha de poemas que o poeta produziu num determinado período. Tem uma lógica na distribuição dos poemas, na sequência que ele dá a cada um deles, né? Nesse sentido, Claro Enigma é talvez um dos livros mais cerebrais do Drummond em termos de cálculo, de organização, de disposição das partes, né, dessa subdivisão em seções, coisa que depois ele vai retomar mais à frente, quando ele for fazer a primeira antologia poética da obra dele, ainda nos anos 60. Né? Então, são esses aspectos que eu vou tentar delinear aí com vocês, me baseando no meu trabalho, que foi meu doutorado, sobre Claro Enigma, né,
que é esse livro, que está indicado ali, o Drummond, da Rosa do Povo, a Rosa das Trevas. Eu fiz uma espécie de esquema do percurso do livro, né? A Daisy tinha pedido, olha, se você conseguir projetar a tua fala, isso facilita, porque eles vão ouvindo, vão anotando, tal. Então, na verdade, eu vou me ater a esse roteiro que eu vou passando ali para vocês e chamando a atenção para um aspecto ou outro. Tá bom? Então, acho que é importante começar lembrando que o livro sai em 1951 e que é um livro que, de certo modo, marca uma mudança significativa no projeto poético do Drummond. O que é o projeto poético? Era a concepção de poesia que ele defendia, que ele vinha praticando até então. Eu não sei qual é a referência que vocês têm do conjunto da obra do Drummond, quer dizer, ele estreia efetivamente com alguma poesia em 30, segue em Brejo das Almas em 34, e em 1940, que é o terceiro livro dele, Com o Sentimento do Mundo, a gente já percebe uma mudança significativa. Eu não vou falar dos primeiros livros, eu vou fazer a passagem aí da poesia dos anos 40 dele para dos anos 50, que isso é importante para a compreensão do Claro Enigma. Quer dizer, Sentimento do Mundo sai em 1940, em 44, José, em 45, A Rosa do Povo, que vai representar, na tradição da poesia brasileira, eu acho que da poesia hispano-americana, quer dizer, o Rosa do Povo é um dos maiores livros de poesia social de todos os tempos. Então, eu nem falo dentro da tradição brasileira, claro que é dentro da tradição brasileira, mas eu acho que o alcance daquela poesia vai além da própria tradição. Se a gente pensar o Drummond da Rosa do Povo, em comparação com vários outros nomes da tradição europeia, hispano-americana, norte-americana, que se preocuparam em fazer uma poesia de guerra, né, uma poesia atrelada à questão do engajamento político e social nas questões do tempo, num contexto de guerra, né, e de um Estado novo ditatorial, como era o Estado brasileiro, né, durante os anos do Getúlio Vargas, a gente percebe que raras vezes a gente conseguiu uma realização poética à altura de A Rosa do Povo. É um dos maiores livros, enfim, participantes de todos os tempos, né? Quer dizer, já nos anos 40, com O Sentimento do Mundo, um grande crítico dizia: Drummond se torna o nosso maior poeta social, né? E, sem dúvida nenhuma, A Rosa do Povo é o coroamento disso. Eis que, publicada A Rosa do Povo em 45, 3 anos depois, ele publica um livro intermediário entre A Rosa do Povo e Claro Enigma, que chamava Novos Poemas, que é um livro muito curioso, é um livro fininho, curtinho, de 12 poemas, que tem exatamente no meio dele um soneto, uma forma clássica que parece dividir o livro em duas tendências. Os primeiros poemas do Novos Poemas estão afinados ainda com os temas da guerra, com a temática social, que era característica da Rosa do Povo, né? Então, a gente tem a questão do poema sobre o Lorca, sobre os horrores, né, do franquismo na Espanha, e outros temas que têm caráter político ou social. A partir do soneto que está instalado no meio desses Novos Poemas, a gente percebe que a dicção, o tom da poesia do Drummond muda radicalmente, né? A poesia se torna mais hermética. O que é hermética? Mais semanticamente fechada, né? A matéria se torna mais abstratizante. E aí os 6 poemas seguintes desse livro caminham nesse tom. É uma poesia difícil, cerrada, como a gente diz. E o último poema desse livro chama, curiosamente, O Enigma. Logo em seguida, 3 anos depois, sai em 51, Claro Enigma, né? Então, é como se ali já houvesse uma preparação, uma espécie de transição da poesia social da Rosa do Povo, né, para essa poesia mais melancólica, pessimista, e, ao mesmo tempo, no plano formal, classicizante. Eu vou explicar depois o sentido desse termo, que vai definir as características principais de Claro Enigma, né? Então, vejam como já o final do poema dá o gancho para o livro seguinte, né? Quer dizer, o livro de 48 se fecha no enigma que o poeta se coloca, e o livro seguinte busca, paradoxalmente, aclarar esse enigma, né?
mas sem dissolver de todo esse estatuto enigmático, que é o da própria poesia dessa fase. Veja que o título do livro de 51, Claro Enigma, em termos de figura de linguagem, é um paradoxo, ou aquilo que a gente chama de oxímoro. Vocês lembram disso? Quando você trabalha com... É uma figura de oposição, né, que, diferentemente da antítese, opera em termos de contradição lógica dos termos postos ali em confronto. A gente pode dizer que isso que está dado no título, retoricamente, como oxímoro, vai ser a figura que estrutura boa parte dos poemas de Claro Enigma, porque é a figura de linguagem que melhor expressa as contradições, os impasses e os conflitos vividos pelo poeta e dramatizados, vamos dizer nesse sentido, no livro de 51. Né? De onde procede esse conflito? Qual a razão desse conflito? A gente pode dizer que, em boa medida, a melancolia, o pessimismo, o abandono da matéria social, da poesia social da Rosa do Povo em Claro Enigma se deve, em boa medida, às frustrações com a militância política do Drummond. Drummond sempre resistiu a aderir a um credo político, a um partido. No entanto, entre 44 e 45, ele chega a se filiar efetivamente ao Partido Comunista. Ele abandona o cargo que ele ocupava até então como chefe de gabinete do ministro da Educação do governo Vargas, que sempre foi uma posição marcada de conflito para o poeta, porque era um poeta social que condenava o Estado getulista, mas, ao mesmo tempo, estava inserido no seu aparelho de Estado. Sempre foi matéria de conflito, mas o Drummond nunca ocultou isso. Ele sempre fez disso a matéria de reflexão da poesia dele. Então, ele abandona esse cargo e vai militar efetivamente à frente de alguns periódicos, alguns suplementos, alguns jornais e revistas de cultura ligados ao PCB, ao Partido Comunista Brasileiro. O problema é que ele ingressa justamente num momento em que, com a instauração, em 45, da Guerra Fria, a polarização dos dois blocos, do soviético e do norte-americano, e, sobretudo, o tipo de campanha difamatória que o bloco norte-americano começa a difundir sobre o Estado soviético, que tinha um fundo de verdade, mas a intenção era justamente a desqualificar, né, o bloco soviético como uma ideologia válida. O que acontece? A política soviética começa a enrijecer e começa a impor a seus militantes em toda a parte do mundo certos dogmas que tinham de ser seguidos à risca, inclusive na esfera da cultura. É a época que a gente tem, por exemplo, a exigência da reposição, porque isso já existia antes, do realismo socialista como ideal de arte. O realismo socialista era a arte panfletária a favor do Estado soviético. O que acontece? O Drummond começa a se bater de frente, como criador e como crítico mesmo, com esses ideais. E ele começa a entrar em conflito com o Partido Comunista. Ao mesmo tempo, ele mesmo, como vários intelectuais e artistas do segundo pós-guerra, começam cada vez mais a se horrorizar com as barbáries que estavam sendo reveladas a respeito do stalinismo na União Soviética. Então, os intelectuais russos que não concordavam com o partido eram enviados aos gulags, onde acabavam sendo reduzidos ao trabalho forçado, né? Eram envolvidos em expurgos e processos, condenados, muitas vezes, de tal maneira que a barbárie que a gente teve com o Estado nazista se repetia no leste europeu, com essa política stalinista. Então, o que acontece nesse determinado momento? Os militantes começam, os mais conscientes, começam a guardar um certo recuo. No caso do Brasil, logo em seguida, o Partido Comunista vai ser lançado na clandestinidade, né? E aí as tensões vão se tornar muito maiores entre os intelectuais ligados ao Partido Comunista e os outros artistas que, mesmo simpatizantes a causa comunista ou socialista, não pactuava de todo com a política dada pelo PCB. O Drummond vai ser um caso desse. Então, alguém que acabou militando acaba se tornando a vítima da perseguição, né, do próprio partido e dos militantes mais radicais por não pactuar com as orientações partidárias. No diário do Drummond, chamado
O Observador no Escritório, que é um livro lindo, ele vai dizer que, durante a gestação, a criação de Claro Enigma, ele buscou se manter o mais distante possível dos passionais da poesia social, né? Então, veja, o que aconteceu? Como ele abandona radicalmente, na passagem da Rosa do Povo para o Claro Enigma, aquelas marcas mais evidentes do engajamento, da participação, da poesia participante, né? A impressão, no primeiro momento, para uma parte dos críticos e dos leitores do Drummond, é que ele tinha se tornado um poeta reacionário, alheio ou alienado das questões do tempo, né? Descompromissado com as exigências do momento. Ora, a poesia do Claro Enigma, embora não se refira mais a esse contexto imediato nos termos em que se dava na Rosa do Povo, não deixa de ser uma reflexão sobre o presente, né? Mas uma reflexão melancólica, de quem, de certo modo, eu sempre digo que Claro Enigma é uma espécie de poesia de avaliação das perdas ou de frustração do ideal social. A gente brinca e fala, é uma espécie de poesia que faz o trabalho de luto, como dizem os psicanalistas, né, a respeito da perda desse ideal político e social da Rosa do Povo. Ela continua a falar da realidade, só que ela fala da frustração, né, de um ideal social que ela não vê, para ela, que para o poeta não parece mais viável nesse contexto do pós-guerra. Tem uma imagem linda, que é um paradoxo também, um oxímoro, que está no primeiro poema do livro, no Dissolução. O Drummond diz, o eu lírico, vamos fazer essa distinção entre o poeta e o eu, que fala nos versos, ele diz, assim a paz destroçada. Acho uma das imagens mais lindas desse. A paz destroçada é um paradoxo. Se é paz, não pode ser destroçada. Mas a paz destroçada é um pouco esse estado de espírito generalizado no contexto do pós-guerra. De fato, a guerra acabou, né? Pelo menos o enfrentamento direto, mas o clima que resiste, mesmo num contexto de reconstrução como o do pós-guerra, ideologicamente aponta para essa contradição entre a paz destroçada. Então, eu acho que aquilo é muito a síntese, né, do poeta, né, do estado de espírito do eu lírico, vamos dizer assim, nesse contexto do pós-guerra, e vai responder pelo tom melancólico do livro todo. Tá bom? Então, o que eu acho importante? Isso dá um pouco a ideia do contexto, é o que eu falei aqui nesse primeiro tópico, reduzindo radicalmente a ideia de contexto, essas questões todas que eu estava expondo para vocês até agora. Essa ideia do realismo socialista como padrão a ser seguido pelo artista é muitas vezes também associado ao idanovismo. Idanov era o nome do ministro da Cultura dentro do Estado Soviético. Foi ele que bolou e impôs esse padrão cultural. Então, a gente fala em stalinismo cultural, idanovismo, realismo socialista como padrão estético, tal, para falar dos termos que caracterizavam essa exigência de uma arte mais participante. O Drummond toma recuo em relação a tudo isso, se afasta disso em Claro Enigma. Ao mesmo tempo, a gente tem também, nos anos 50, o esgotamento das experimentações vanguardistas que vinham sendo praticadas desde os anos 20. Né? Nos anos 30, ela já dava sinais de esgotamento, de 40, a coisa foi se intensificando. Então, o que acontece? A gente costuma falar que o Drummond de Claro Enigma é também aquele que se afasta das principais conquistas que o modernismo trouxe para a poesia, né? Mas em função do esgotamento, da banalização desses procedimentos. Né? Então, ele abandona aqueles traços mais característicos, a coloquialidade, o sense of humor, o humor, né, da poesia dele, a ironia, tal, o prosaísmo, a incorporação, a experimentação radical com as formas modernas. E ele, de certo modo, retoma certos procedimentos com os quais o modernismo havia rompido em 20. É o que a gente chama de neoclassicismo
da poesia do pós-guerra. Isso não é só no Drummond, aparece em vários modernistas do período. Aparece no Jorge de Lima, no Murilo Mendes, tal. Por isso que eu sempre trabalho um pouco com os poetas paralelamente, para mostrar como esse procedimento é um traço afim a vários deles, né? Então, esse Drummond de feição mais neoclássica, se por um lado havia uma parte da crítica e dos leitores que condenava o abandono dos temas mais abertamente sociais na poesia dos anos 50, que inaugura com Claro Enigma, outros vão saudar a maestria do Drummond no modo de trabalhar com as ditas formas fixas e as convenções clássicas que ele retoma, né, nessa poesia a partir de Claro Enigma. Então, eu vou falar um pouquinho desse neoclassicismo, desses aspectos formais, que acho que são questões que pode aqui ou ali ser explorada de algum modo no vestibular, né? Então, o que ele basicamente faz? Ele volta a praticar a poesia metrificada, não só. Na verdade, em Claro Enigma, você tem uma mistura das formas clássicas tradicionais com algumas conquistas do modernismo, que ele não abandona de todo. Então, a gente tem o que é mais característico dessa tendência neoclássica? A retomada dos versos metrificados, a retomada, até certo ponto, da rima, a retomada de formas fixas de poesia, como o soneto, né? A retomada de temas universais que ele havia, até certo ponto, abandonado, né, durante os anos de militância. Vou dar um exemplo clássico disso. A poesia amorosa, a lírica amorosa. O amor sempre foi tema da poesia de todos os tempos, né? O Drummond, na poesia dos anos 40, vai dizer que o amor se escondeu nos subterrâneos, porque tinha um sentimento mais urgente, que precisava ser cantado e poetizado, que era o tema ligado à solidariedade, ao apelo social, aos temas ligados ao contexto da guerra, que mobilizavam mais o poeta. Como ele abandona, em boa medida, essa ordem de assunto, o que acontece? Volta a aflorar esses temas, vamos dizer, mais caracteristicamente subjetivos, pessoais, que sempre foi os temas por excelência da poesia lírica. Então, os grandes poemas amorosos do Drummond estão em Claro Enigma, né? A gente tem Campo de Flores, Rapto, Amar, que são, enfim, algo com que o poeta... Opa, só um minutinho. Está aqui. O esquema do neoclassicismo está nesse item 3. Né? Então, o que a gente vai ter como característico dele? A reposição das formas clássicas, das formas fixas, como o soneto, a retomada de certas tópicas da tradição clássica, que eu vou falar daqui a pouco, as formas metrificadas empregadas em alguns poemas, os dísticos decassilábicos, por exemplo, ou o uso do alexandrino, que era um verso caro, sobretudo a poesia parnasiana, com que o modernismo dos anos 20 rompe, que é o verso de 12 sílabas. Em alguns casos, ele recorre à rima, além da depuração da linguagem e do estilo. Aqui e ali, ele ainda usa um termo, os bens e o sangue, ou, por exemplo, em Canto Negro, a gente percebe o uso de alguns termos prosaicos, né? Em alguns momentos, ele chega até a usar termos extremamente prosaicos, como, por exemplo, em Oficina Horritada, onde tem o famoso verso cão mijando no caos. Aquilo contrasta com o tom da linguagem dominante nesse livro, que é uma linguagem mais elevada, né? Muito distante do falar, do prosaico, da fala diária, né? Então, ele busca uma poesia em um estilo e uma linguagem mais depurada. Isso também tem a ver com o neoclassicismo desse período, né?
E a gente teria ainda aí, como característica desse neoclassicismo, o diálogo com a tradição clássica. Vejam, vocês lembram que o livro é dividido em várias sessões, né? A primeira sessão chama Entre Lobo e Cão. Essa expressão, ela aponta, ela foi extraída diretamente por meio da intertextualidade de um soneto famoso do Sá de Miranda, que é o poeta português que introduz o classicismo em Portugal. No poema do Sá de Miranda, no soneto de Sá de Miranda, ele vai dizer o seguinte: na meta do meio-dia andais entre lobo e cão. O que ele está querendo dizer com isso? No momento de maior luminosidade e claridade, a meta do meio-dia queria dizer exatamente isso, né? Justamente na hora de maior luminosidade do dia, o poeta está mergulhado na mais completa escuridão, porque entre lobo e cão são as constelações que vão formar o chamado céu negro. O que ele está querendo simbolizar com isso? Né? Que é esse estado de melancolia e introspecção em que o poeta se encontra, contrastando com a luminosidade, né, com a claridade do dia, que sugere uma ordem de sentimento contrário a isso. Então, Drummond pega esse verso da tradição clássica para abrir a primeira sessão do livro. E o livro termina com o quê? Com a Máquina do Mundo, um dos dois últimos poemas. É a Máquina do Mundo, que é a reescrita do Camões. Vocês sabem bem, né, do episódio da Ilha dos Amores, né, onde o Gama recebe como prêmio, né, da deusa Tétis a visão, em síntese, dos acontecimentos que marcam a história da humanidade, né, do universo. Isso se dá através da chamada Máquina do Mundo. O Drummond vai, pega, né, a passagem dos Lusíadas e reescreve a seu modo, numa intertextualidade que tem do lado Camões, mas tem do outro lado também o Dante da Divina Comédia. Então, os interlocutores aí também são marcadamente nomes ligados à tradição clássica, né? Abre com Sá de Miranda e termina com Camões. Né? Isso também faz parte do neoclassicismo dessa fase. Reaparece também com força, dentro dessa tendência neoclássica, os mitos gregos. Né? Em Oficina Irritada, ele fala de Arcturo, que é um desses mitos gregos, que, em geral, estão ligados também a constelações. As imagens estelares e constelares são muito fortes também na poesia dessa fase, né, de Claro Enigma. Então, a gente tem Arcturo, a gente tem o mito de Ganimedes, por exemplo, num poema como Rápito. O poeta vai reescrevendo esses mitos dentro dessa perspectiva da poesia dos anos 50. Então, isso também é um traço clássico, porque a poesia clássica se constrói em franco diálogo com a mitologia clássica. Então, ele, de certo modo, repõe esse repertório de temas e motivos. Tá bom? O que mais que a gente teria aqui? Deixa eu ver se tem mais algum aspecto que eu deixei de fora. Bom, então, ele volta com isso também aos temas universais de todos os tempos. O amor, que eu já tinha falado, a morte, o sentimento da existência, a lógica da história, os temas de caráter mais existencial, e a reflexão dele tende a se tornar mais abstratizante. Ao contrário da poesia da Rosa do Povo, que tratava dos acontecimentos, Carta a Stalingrado, falava de um episódio histórico específico. Agora não. Né? Não há mais a referência à matéria histórica imediata, né, do tempo presente. O que não quer dizer que ele esteja descolado desse tempo. Só que ele trata disso em termos mais abstratos e até filosofantes. O diálogo com a filosofia é muito importante nesse período. Né? A gente pode ver, o poema final, O Relógio do Rosário, é um poema construído a partir do diálogo com a filosofia do Schopenhauer, de um lado, e com o Nietzsche, de outro, né, que são poetas que aparecem em outros momentos da obra, né, em Ser, até certo ponto, em Contemplação no Banco. Então, esse diálogo profundo com a filosofia também volta a marcar essa poesia de caráter, que a gente chama de caráter mais reflexivo,
né? Um crítico dele falava é uma poesia do pensamento, né? Porque é um tipo de reflexão inverso que se aproxima da reflexão filosófica. O que é curioso também em Claro Enigma é que a gente tem... Isso era um tema que ele não abandonou de todo durante a poesia social, mas que aí encontra, talvez, a sua maior realização, são os poemas que tratam da família. Né? Acho que os grandes poemas, assim, o grande poema que fala da relação conflituosa que marca a história, né, do eu poético com o seu passado, com seus antepassados, chama-se Os Bens e o Sangue, né, que está nesse livro. Né? É um poema curioso porque ele constrói o poema a partir da leitura de documentos de compra e venda no século XIX, de terras que tinham a ver com os antepassados dele. Então, a partir da leitura, ele tem a ideia e escreve o poema, que é uma espécie de tragédia em verso. Você tem o coro de vozes, tal, que também é uma herança neoclássica. Né? Esse diálogo com essas formas tradicionais. A gente tem o diálogo com o Lusíada, com os Lusíadas, que é um poema épico no final, e a gente tem em Os Bens e o Sangue, por exemplo, o diálogo com a forma clássica da tragédia. Né? Então, esse também é um dado importante a se destacar aí. É curioso que, embora haja aí a retomada da lírica amorosa, esse tipo de experiência nem sempre se traduz no sentido de uma realização feliz da experiência amorosa. Embora em Campo de Flores o tema do amor na velhice, ou naquilo que ele chama de tempos da madureza, tenha uma dimensão de celebração, de prazer do eu lírico, em geral, a poesia amorosa do Drummond dessa fase também é marcada pelo pessimismo dominante no livro todo. Né? O Amar é um exemplo disso. Ou outras formas de amor, como em Rapto, que se tornam alvo de condenação e perseguição. Rapto é o tal poema sobre Ganimedes, que, na tradição grega, era o mito da homossexualidade. Ganimedes era um rapaz por quem Zeus se apaixonou. O que ele faz? Ele reescreve o mito para falar do sofrimento que está associado a essa ordem de experiência amorosa pelo tipo de discriminação e de condenação que essa forma de amor implica. Né? Então, é um poema nesse sentido, o amor é celebrado, mas é celebrado também nessa chave dolorosa, pessimista. Né? Não é uma poesia de uma celebração... como é que a gente pode dizer isso? Não é uma poesia do prazer e da celebração do gozo amoroso. Né? É uma poesia que vem, de certo modo, marcada pelo pessimismo, que tem a ver com o tom dominante no livro. Né? Vamos voltar um pouco para a estrutura do livro. Então, pela primeira vez, o Drummond compõe um livro que ele divide em seções. Né? Então, tem uma seção, um conjunto de poemas, a primeira seção entre Lobo e Cão, depois vem a seção dos poemas amorosos, por aí vai. A seção dos poemas de homenagem aos amigos, né? Os poemas que tratam das minas históricas, Estampas de Vila Rica, depois os poemas que tratam da família, e, por último, a gente tem os poemas de corte mais filosófico e existencial, que são, né, mais meditativos, assim, que são A Máquina do Mundo e Relógio do Rosário. Essa divisão em partes é curiosa, porque, como eu tinha dito antes, a organização da própria obra em função de um repertório de temas ou de motivos vai caracterizar a antologia que o Drummond vai organizar nos anos 60 da própria obra. Né? Então, tem os poemas
ele tem uma das sessões que ele vai dedicar aos poemas metalinguísticos, que falam da própria poesia, outros dedicados ao amor, à família, aos amigos, aos poemas de engajamento e tudo mais. Muitos críticos falam, bom, Claro Enigma antecipa isso porque organiza já os poemas em sessões. Só que quando a gente confronta a divisão que ele faz na antologia dos anos 60 e a divisão que ele faz em Claro Enigma, a gente percebe que não é exatamente a mesma, em que, em algumas sessões, ele reúne aquilo que no livro de 60 vão estar separados em 2 sessões. É o caso da primeira, Entre Lobo e Cão. Ali a gente tem poemas metalinguísticos junto com poemas que tratam do indivíduo. Então, exemplo claro disso, Oficina Irritada, né? Que é um soneto na forma clássica, mas que usa um esquema de rima e um esquema de ritmo da marcação dos versos que não tem nada de clássico, é absolutamente moderno. E, embora trabalhe com mitos clássicos e tudo mais, emprega determinadas imagens, como essa que eu citei, né? O tendão de pedicuro, o cão mijando no caos, que rompe com todo o esquema da poesia clássica. Então, um poema, na verdade, de tensão entre essa herança clássica e algumas conquistas que o modernismo trouxe. Ao lado desses poemas metalinguísticos, a gente tem, por exemplo, Contemplação no Banco, que é um poema que trata da condição do indivíduo naquele tempo, né? Do sentimento que o poeta nutre, né, naquele exato momento. Contemplação no Banco é um poema interessante para contrastar com um dos poemas exemplares da Rosa do Povo, que é a Flor e a Náusea. Né? Na Flor e a Náusea, o que a gente tem? O poeta que caminha pela rua e busca o centro mesmo, daquilo que ele vai chamar depois de praça de convites, para entoar o canto participante, simbolizado pela flor que rompe o asfalto e faz suspender o trânsito, né, numa grande cidade. O que acontece em Contemplação no Banco? O poeta não busca mais o centro da ação. Ele vai buscar um refúgio, um lugar de isolamento numa alameda, onde ele reflete, de certo modo, sobre a impossibilidade de persistir nesse canto participante. Vamos pegar o exemplo clássico lá. Todos os poemas, de certo modo, tratam desse motivo da desilusão. Veja a Meditação no Banco contraposto à Flor e a Náusea. Em A Flor e a Náusea, que é o grande poema da Rosa do Povo, ele diz: preso à minha classe e algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. Melancolias, mercadorias espreitam-me. Eu fiz um corte, pego o final do poema. Uma flor nasceu na rua, passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto, façam completo silêncio, paralisem os negócios, garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde, e lentamente passo a mão nessa forma insegura. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. Eu fiz vários cortes. Agora, vamos contrastar com o que a gente tem em Contemplação no Banco, onde ele sai do espaço do asfalto da cidade e busca o refúgio na Alameda. Ele vai dizer assim: tantos pisam este chão que ele talvez um dia se humanize. E mal achado, embebida de fluida substância de nossos segredos, quem sabe a flor que aí se elabora, calcária, sanguínea. Veja, de novo volta a imagem da flor, mas já não é mais a Rosa do Povo que a gente via lá. A flor está ainda aí simbolizando a própria criação poética. Agora, de que natureza essa flor? É que os versos seguintes vão explorar. Ah, não viver para contemplá-la, contudo, não é longo mentar uma flor, e permitido correr por cima do estreito rio presente, construir de bruma nosso arco-íris. Nossos donos temporais ainda não devassaram o claro estoque de manhãs que cada um traz no sangue, no vento. Passarei a vida entoando uma flor, pois não sei cantar
nem a guerra, nem o amor cruel, nem os ódios organizados, e olho para os pés dos homens e cismo. O que é curioso, o que ele diz agora, não saber cantar em Claro Enigma, era justamente a matéria da poesia social e da poesia de guerra dos anos 40. Por quê? Porque, em função da militância, da frustração da militância, o poeta se afasta desses temas mais abertamente contemporâneos. Isso não quer dizer que ele abandona um ideal, né, de justiça, mas ele não sabe em que tempo e que forma esse ideal pode assumir. Então, ele lança para um futuro indefinido. Porque o ideal que ele acalentava até então na poesia social dos anos 40 se frustrou, né? Então, não é mais a rosa do povo, mas é uma flor que continua celebrando essa ânsia, esse ideal do poeta, mas que não tem uma forma ainda concreta, porque o ideal se frustrou. Por isso que ele se afasta dos temas mais abertamente sociais, né? E diz claramente, não sei cantar nem a guerra, nem o amor cruel, nem os ódios organizados. Olho para os pés dos homens, essa imagem é típica no Drummond, né? E cismo. Né? Então, de certo modo, o que era até então a matéria social desaparece desse horizonte. Faz sentido isso para vocês? Tá. Eu acho que há no livro de 50, com essa desistência de 51, desculpa, com a desistência de uma poesia mais abertamente participante, aquilo que eu chamo no meu trabalho de cosmovisão trágica. O que é essa cosmovisão trágica? É o sentimento que o eu que fala nos versos exprime em termos de incapacidade no agir. Até então, a poesia participante, né, dava para ele um alento, né, e a certeza de que, através da poesia, de certo modo, ele estava participando, intercedendo nas coisas do tempo. O sentimento agora, desde a dissolução, da abertura do livro, é de impotência. A imagem do eu em dissolução, qual é? A do homem com os braços cruzados. É a imagem que ele usa, né? Do eu que se recusa à ação, né? Ou que se sente impotente para essa mesma ação. Né? Então, ele usa essa imagem dos braços cruzados para simbolizar isso. Isso tem a ver com uma visão trágica que está associado à incapacidade do agir, o sentimento de que o sujeito, o eu que fala nos poemas, não é senhor da sua vontade, né? A ênfase nessa perda da capacidade do agir, né? O sentimento de que ele não é senhor da própria história e do destino, o sentimento de fatalidade, de ter uma força maior, né, que mobiliza o homem e a história, e contra a qual a gente não consegue lutar. Né? E aparece aí também, com força, um tema que é caro na poesia do Drummond, é o sentimento de culpa. Na poesia de participação social, na Rosa do Povo, em José, já aparecia esse tema em poemas como Mão Suja e Movimento de Espada. Né? O que era esse sentimento? Era uma consciência social do poeta, né, que, quando, ao mesmo tempo que dirigia o seu apelo solidário para um outro que estava situado numa posição social distinta da dele, o exemplo típico, o operário no mar, ao mesmo tempo que tem esse impulso solidário, o desejo de se aproximar do outro, de se tornar solidário à dor do outro, tinha a consciência da distância social que separava esse eu, né, desse outro a quem ele se dirige. Então, as imagens de automutilação que aparecia na poesia social simbolizava a esperança do poeta de um dia poder se aproximar do outro e se tornar um igual. Com o fim da utopia, com a frustração da utopia socialista, o que acontece? Na poesia do Claro Enigma não há mais essa capacidade, esse sentimento de uma possibilidade de redenção. Né? É uma poesia que trata da culpa, para a qual não há perdão e para a qual não há redenção. O exemplo clássico disso vocês vão encontrar em Confissão, ainda nessa primeira parte do livro. Né? Aquele poema maravilhoso em que ele fala... Vocês lembram do poema? Vocês têm... Vamos pegar... eu quero chamar a atenção para os aspectos gerais do livro.
Então, no poema ele diz o seguinte: não amei bastante meu semelhante, não catei o verme, nem curei a sarna, só proferi algumas palavras melodiosas, tarde, ao voltar da festa. O que ele está dizendo aqui para a gente? A única coisa que ele fez na vida foi a poesia, né? E essa poesia não tem a capacidade de intervenção na realidade, de modo a beneficiar o outro, como gesto de quem cata o verme ou cura a sarna. Então, no Drummond há sempre essa crítica também à própria poesia, pela sua impotência de interceder diretamente na realidade, né? Aí ele continua: dei sem dar e beijei sem beijo. Cego é talvez quem esconde os olhos embaixo do catre, e na meia-luz tesouros fanam-se os mais excelentes. Do que restou, como compor um homem e tudo que ele implica de suave, de concordâncias vegetais, murmúrios de riso, entrega, amor e piedade? Não amei bastante, sequer a mim mesmo, quanto do próximo. Vejam como ele inverte o mandamento sagrado, né, que diz: amai ao próximo como a si mesmo. Aqui ele vai dizer: não amei bastante, sequer a mim mesmo, quanto do próximo. Né? Não amei ninguém, salvo aquele pássaro, vinho azul e doido que se esfacelou na asa do avião. Né? O pássaro que vinha azul e doido era o símbolo do ideal distante que o poeta até então alimentava e que se frustra no confronto, no choque com a realidade. Né? Então, é uma poesia da desilusão em que o eu opera uma espécie de confissão, né? Obviamente, o Drummond não tem nada de religioso, né? É um poeta ateu, mas efetivamente usa essa modalidade discursiva da tradição católica, né, para falar do seu sentimento, né, das suas frustrações em termos de atuação política, né, e conclui por essa imagem que é de uma ironia trágica no final do poema, que é a ideia de que a única coisa que ele amou de efetivo, que foi esse ideal distante, se chocou, né, contra o pássaro mecânico, né, encarnado ali pela realidade da técnica, que é o que simboliza aí o avião nesses últimos versos. Né? Então, é uma poesia da desilusão, é um poema marcado de pessimismo, esse sentimento de culpa se reitera e não há possibilidade de redenção para esse sentimento. Eu estou pegando poemas estratégicos, mas isso vocês podem expandir para todos os poemas do livro, porque é meio nesse tom, né, e dentro dessa visão de mundo que o livro se estrutura. Tá certo? Vamos pegar um outro exemplo para a gente ver, nessa primeira sessão, o que ele faz com a forma clássica do soneto, por exemplo. É o Oficina Irritada. Deixa eu só voltar lá para o comentário. Tem a ver com esse tópico 6 aqui. Na verdade, aqui eu estou comentando 2 poemas que são poemas metalinguísticos. A primeira seção do livro, em geral, se escolhe Oficina Irritada. No Drummond sempre tem isso, né? Nos grandes poetas, em geral, a gente tem isso. São poemas estratégicos inseridos no livro que refletem sobre a poética do todo, né? São os tais poemas metalinguísticos. No caso de Claro Enigma, em geral, se fala em Oficina Irritada, até porque ele alude diretamente a expressão Claro Enigma para poder explicar a poética do livro. Mas a gente pode dizer que há, nessa primeira sessão, outros poemas de caráter metalinguístico que ajudam a compor a reflexão sobre a concepção do todo. Eu destacaria Remissão, eu destacaria Legado, até certo ponto, A Tela Contemplada, e, por último, Oficina Irritada. Então, acho que são 4 poemas que ajudam a compor, nessa primeira sessão, a poética do livro.
né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou ler Legado e vou ler com vocês Aspiração, só para a gente chamar atenção para esses aspectos. Então, em Legado, ele pergunta assim: que lembrança darei ao país que me deu tudo que lembro e sei, tudo quanto senti? Na noite do sem fim, breve, o tempo esqueceu minha incerta medalha e a meu nome se ri. E mereço esperar mais do que os outros? Tu não me enganas, mundo, e não te engano a ti. Esses monstros atuais não os cativa Orfeu a vagar taciturno entre o talvez e o si. Não deixarei de mim nenhum canto radioso, uma voz matinal palpitando na bruma e que arranque de alguém seu mais secreto espinho. De tudo quanto foi meu passo caprichoso na vida, restará, pois o resto se esfuma, uma pedra que havia em meio do caminho. O que tem de curioso nesse poema? A forma clássica está dada pelo soneto, né? 2 quartetos e 2 tercetos estão dados aí. Ele usa uma métrica que é característica das estéticas anteriores ao modernismo, e particularmente o parnasianismo. São versos de 12 sílabas e rimados. São chamados versos alexandrinos, né? Que é típico, aliás, né, dessa tradição parnasiana. Ao mesmo tempo, a gente tem as alusões míticas. O eu fala dele mesmo como uma representação de Orfeu. A gente sabe que o Orfeu, na mitologia grega, é o mito que representa os poetas, né? Mas veja que se trata aqui de um Orfeu indeciso, oscilante, né, que vaga taciturno, né, entre o talvez e o si. O talvez e o si, essa indefinição, essa oscilação, que é o contrário dos atributos que, em geral, a gente confere ao Orfeu, né, que é autor de um canto luminoso, é autor, né, de alguém que, através da música, consegue, né, mover animais, pedras, faz a natureza obedecer ao seu canto. Aqui não, né? É o Orfeu da incertitude, da incerteza, né, da indefinição. E ele termina com essa alusão que ele faz à própria poesia. O grande poema do livro de estreia, que foi foco de polêmica nos anos 20 e 30, foi A Pedra no Meio do Caminho. Né? No meio do caminho, o famoso, no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Ele vai falar, olha, o que restou da minha poesia, né, foi praticamente nada, só vai ficar, pois o resto vai se esfumar. Não é mais uma pedra no meio do caminho, mas uma pedra que havia em meio do caminho. Veja como a linguagem já se eleva, a construção, né, a seleção vocabular e a dicção do poeta já é alta, elevada, né? Mas é irônico, esse desfecho não deixa de ser irônico. O que ele está querendo dizer com isso? Que aquilo que foi revolucionário nos anos 20, que foi a única coisa que restou do legado dele, se tornou convenção. Por isso que você pode traduzir nessa espécie disso que a gente chama de chave de ouro, que é o verso final, né, numa linguagem elevada, uma pedra que havia em meio do caminho. Né? O que é curioso também nesse poema? Veja, embora ele dialogue com a tradição clássica, ele contraria, em dada medida, o sentido maior da tradição clássica. Uma das tópicas fundamentais para a poesia da época clássica era o sentimento daquilo que a gente chama de perenidade do canto. Então, era a velha concepção de que está no Horácio, nos grandes teóricos, inclusive nos grandes poetas e teóricos da antiguidade, em que eles diziam que tudo que era tocado pelo canto foge da ação do tempo e se perpetua, porque é imortalizado através dos versos. O que o Drummond está querendo dizer aqui? Que da poesia dele não vai restar nada, né? Salvo a pedra que havia em meio do caminho. Então, esse ideal, né, da perenidade das coisas que está associado ao ideário clássico não está presente aqui. Ele contraria o preceito clássico, muito embora ele use procedimentos que têm a ver com a poesia clássica. Tudo bem? Vamos ver agora o que ele faz com esse mesmo procedimento, né, em Oficina Irritada.
eu quero compor um soneto duro. Veja que isso a gente chama de poema performático. Ele diz que ele quer fazer uma coisa que ele está fazendo diante dos nossos olhos. Né? Ele está compondo esse soneto duro enquanto ele diz que quer compor. Né? Então, é o poeta no ato da criação. Né? Eu quero compor um soneto duro, como poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Quero que meu soneto no futuro não desperte em ninguém nenhum prazer e que no seu maligno ar imaturo, ao mesmo tempo saiba ser, não ser. Esse verbo antipático e impuro há de pungir, há de fazer sofrer. Tendão de Vênus sob o pedicuro. Ninguém o lembrará. Tiro no muro, cão mijando no caos, enquanto Arcturo, claro enigma, se deixa surpreender. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem uma forma clássica que está dada aqui, né? Que até é rimada, é metrificada, mas se a gente for ver, o esquema de rima deles não é típico da tradição clássica, porque ele usa o mesmo conjunto de rimas do primeiro quarteto até o último terceto. AB, 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 né? O primeiro rima com o terceiro, o segundo com o quarto, vai nesse sentido. Né? As rimas aí vão se alternando dessa maneira, né? O que não é comum na tradição clássica. Né? E, além de tudo, o poema, ao mesmo tempo que busca essa forma clássica, ele vai desconstruindo essa forma clássica pelo tipo de sentimento que anima a composição desses versos. Ora, dentro da tradição clássica, a função da poesia é ensinar e deleitar. O que é deleitar? É trazer prazer. O que a Oficina Irritada sustenta? Ele quer compor um soneto que não causa nenhum prazer, né? Que incomode o leitor. Né? Então, nesse sentido, ele contraria o preceito da arte clássica. Né? E também termina, novamente, como em Legado, falando que dessa poesia nada vai ficar, ela está fadada ao esquecimento, contrariando, mais uma vez, a tradição clássica. Né? Então, nesse sentido, ao mesmo tempo que ele emprega a forma clássica, ele vai desconstruindo, né, as convenções dessa forma clássica. É curioso, porque esse poema ele pode ser lido, em boa medida, como oposição a um dos poemas famosos do parnasianismo, com o qual o romantismo rompeu, que era a poesia do Bilac. Né? O poeta que se comparava a um ourives ou a um monge beneditino, busca a poesia que é resultado da perícia, do domínio da técnica, mas busca um efeito de placidez e de serenidade nessa poesia. Ora, o Drummond, apesar de mostrar o domínio da técnica, né, vai produzir uma ordem de sentimento que é muito diversa daquela que o parnasianismo visava. Né? No lugar da serenidade, a irritação que está na composição do verso e no incômodo que ele busca causar ao leitor diante desse soneto. Né? Então, não é uma poesia do deleite, é uma poesia da inquietação e do incômodo que ele busca provocar no leitor. Tá certo? Enfim, a gente não vai dar conta de falar de todos, mas eu queria ainda chamar a atenção de dois poemas que eu ainda não vi nos exames, mas que talvez podem ser explorados, O Sonho de um Sonho e O Cantiga de Enganar, que estão nessa primeira seção do livro, que são poemas que apontam para esse desengano, para esse pessimismo do poeta. Né? Então, se a gente vai lá para o tema da desilusão, né, que eu associo a frustração com a militância, que vai responder por esses dois poemas. Né? Em Sonho de um Sonho, a gente tem: sonhava, ai de mim sonhando que não sonhara, mas via na treva em frente ao meu sonho, nas paredes degradadas, na fumaça, na impostura, no riso mau, na inclemência, na fúria contra os tranquilos, na estreita clausura física, no desamor à verdade, na ausência de todo amor, eu via, ai de mim, sentia que o sonho
era sonho e falso. Né? O sonho está aí ligado ao ideal que até então o poeta sustentava, em termos de utopia social, e a frustração, sem dúvida nenhuma, traduzida em termos de desilusão, aí tem a ver com essa desilusão da militância, né, a que eu me referi no começo da minha fala. Essa mesma visão desencantada, pessimista, desiludida, aparece também em Cantiga de Enganar. Cantiga de Enganar. Deixa eu pegar o trechinho aqui. Opa. Só um minutinho, pessoal, que aí eu acabei seguindo numa ordem distinta. Ué. Então, a visão desenganada de mundo, que é um tema já caro ao barroco, que, de certo modo, tem a ver também com essa reabilitação neoclássica, chamado desengano barroco, aparece em Cantiga de Enganar, que é muito curioso como processo de construção. Qual é a fonte de inspiração para a Cantiga de Enganar, do Drummond? É a Cantiga de Roda, né? Do tipo cravo brigou com a rosa. Né? Só que ele dá para essa cantiga, né, um sentimento de desilusão que não tem nada a ver com a cantiga. Né? Eu vou pegar o trecho que eu acho mais emblemático disso, em que ele vai dizer o seguinte: vamos pegar a parte final do poema em que ele diz assim: meu bem, o mundo é fechado, se não antes vazio. O mundo é talvez, e é só. Talvez nem seja talvez. O mundo não vale a pena, mas a pena não existe. Meu bem, façamos de conta de sofrer e de olvidar, de lembrar e de fruir, de escolher nossas lembranças e revertê-las a causa se lembrem demais em nós. Façamos, meu bem, de conta, mas a conta não existe, que é tudo como se fosse, ou que, se fora, não era. Meu bem, usemos palavras, façamos mundos, ideias. Deixemos o mundo aos outros, já que o querem gastar. Meu bem, sejamos fortíssimos, mas a força não existe. E na mais pura mentira do mundo que se desmente, recortemos nossa imagem, mais ilusória que tudo. Pois haverá mais falso que imaginar-se alguém vivo, como se um sonho pudesse dar-nos o gosto do sonho, mas o sonho não existe, tal como no sonho do sonho, há a negação, né, desse mesmo sonho, ou de que esse sonho foi um engano. Né? Essa é a ideia que está por trás. Meu bem, assim acordados, assim lúcidos, severos, ou assim abandonados, deixando-nos à deriva, levar na palma do tempo, mas o tempo não existe, sejamos como se fôramos num mundo que fosse o mundo. Quer dizer, é a ideia de que tudo no mundo, ele repõe o tema do sonho de um sonho, né? De que tudo que ele acreditava foi uma ilusão, e uma falsa ilusão que se frustrou. Né? Então, essa imagem, são dois poemas muito emblemáticos desse pessimismo e da desilusão de Claro Enigma, né? Que dominam o todo. São poemas que não foram explorados, né, ainda pelo vestibular, mas é alguma coisa que eles podem tomar aí. Enfim, na sequência, a gente tem os poemas, as notícias amorosas, que são os poemas de amor a que eu já me referi, né, marcados também por esse pessimismo. Campo de Flores é mais ambivalente. Né? É muito interessante Campo de Flores, porque é a ideia do amor no tempo da madureza. Isso é muito do Drummond. Né?
Em geral, a celebração do amor na poesia está associado, na maioria das vezes, à juventude, né? Aqui a gente tem, já na escolha do tema, né, um desvio em relação ao padrão clássico, né, porque é o amor no tempo da velhice, no tempo da madureza, né? Então, isso é muito importante de se destacar. E depois virão os poemas que tratam dos amigos. Então, tem o poema em homenagem ao Bandeira, o poema em homenagem ao Mário de Andrade, ao Quintana, tal, né? São as figuras com as quais ele se identifica aí diretamente. E aí viriam os poemas que tratam das minas históricas, né? Desses poemas que são as estampas de Vila Rica, é interessante a gente chamar a atenção para aquilo que ele faz com esse gênero de poesia. No modernismo dos anos 20 e dos anos 30, os modernistas, nesse espírito de redescoberta do Brasil profundo, fazem uma famosa viagem, inclusive levando um poeta suíço que estava aqui no Brasil, que é o Blessandrat, que muito influenciou a poesia também do Oswald de Andrade. Eles levam Blessandrat para conhecer Ouro Preto, as minas históricas, né? O Oswald de Andrade, o Blessandrat e esses poetas do modernismo vão fazer essa poesia da redescoberta das minas históricas, do barroco, como uma certa expressão, inclusive, da brasilidade, coisa hoje discutível, mas que na época estava em pauta, e buscam o pitoresco, aquilo que é particular desse cenário mineiro. E criam um gênero de poesia que é o que a gente chama de poema cartão postal, que registra os edifícios, né, os hábitos da população local. Foi um gênero muito característico dos anos 20, sobretudo no Oswald de Andrade. A gente pode dizer que o selo de Minas de Claro Enigma, o Drummond chega a praticar esse gênero com a Lanterna Mágica, que é uma seção de poemas, também dedicado a Minas, que está, e outros lugares também, que está no livro de estreia dele. Bom, depois esse gênero de poesia desaparece, e aqui é como se ele retomasse esse gênero de poesia modernista, o gênero cartão postal, só que com uma diferença significativa. O que ele registra do cenário mineiro não tem mais aquela preocupação que era característica dos modernistas dos anos 20 e dos anos 30, que era buscar aquilo que é a cor local, o pitoresco, o particular daquele cenário, a partir da observação de certos edifícios, né, como é o caso do Museu da Inconfidência, né, ele extrai uma reflexão mais funda. Como é que termina o Museu da Inconfidência? Com uma reflexão sobre o sentido da história. Ele termina dizendo: toda história é remorso, que tem a ver com esse pessimismo que caracteriza o livro todo. Veja, ele não está mais preocupado em falar o que é característico do prédio, né, do cenário de Ouro Preto, do cenário mineiro. Aliás, ele se refere não mais à cidade como Ouro Preto, mas como Vila Rica, que era o nome anterior, né, de Ouro Preto. A intenção é buscar, nessa cidade histórica, uma reflexão sobre o próprio sentido da história, né? A gente sabe que é um edifício que serviu também de prisão, né, para vários dos inconfidentes, para outros mineiros ligados à revolta liberal do século XIX. Quer dizer, é um edifício que vem marcado por uma história, de certo modo, trágica. Ele escolhe esse edifício para ser o emblema dessa reflexão pessimista sobre o sentido da história. Né? Assim, a história não é progresso, a história é remorso. Né? Então, isso traduz a visão pessimista do poeta na época. Né? Então, quer dizer, isso acontece em Hotel Toffolo até certo ponto. Toffolo, eu não sei direito a pronúncia, que ele também extrai daí uma reflexão filosófica mais funda. Então, a preocupação não é mais o pitoresco com o gênero cartão postal, mas é a reflexão histórico-filosófica que ele extrai daí. Né? Depois a gente tem os grandes poemas de família, que é uma coisa que vocês precisam estar atentos. Eu não sei ainda como a FUVEST não explorou nem Os Bens e o Sangue, que é o grande poema de família, né? E não sei também como ela não explorou ainda A Mesa,
Porque, como na FUVEST há sempre essa visada relacionada à história do Brasil, às contradições que marcam o Brasil, a história toda, né, da família patriarcal mineira, do autoritarismo, das contradições que marcam, né, esse tipo de relação que o Drummond conheceu de perto, né, na condição de filho de proprietário, né, o mito do fazendeiro do ar que ele encarna, né. Quer dizer, o que é o fazendeiro do ar? É aquele que foi criado dentro desse universo fazendeiro, mas que se reconheceu desde sempre inábil para levar adiante essa tradição familiar, justamente por causa do interesse pela poesia, pela arte, que o afasta desse destino de ser um fazendeiro como pai, né? Em Os Bens e o Sangue, isso está associado, é como se os antepassados imaginariamente o culpassem pela decadência familiar, né? E usassem justamente a expoliação, o empobrecimento como uma estratégia de punição para esse herdeiro que traiu os valores do dito clã mineiro, né? Então, o poema é armado como se fosse uma estrutura de uma tragédia. Tem os antepassados que condenam, né? E tem os agregados e os escravos que saem em defesa do poeta, né? E aí tem um jogo de vozes que caracteriza esse tipo de poema dramático, que é Os Bens e o Sangue. Dramático como gênero, porque tem vozes, né, tem a delegação das vozes e tudo mais. E a mesa, que é uma espécie de poema de celebração, né, do aniversário do pai, mas onde ele vai repassando, né, o passado do pai, da família, dos filhos, dos herdeiros e tudo mais, e mostrando como ele se destaca do resto justamente por causa dessa condição de desajuste em relação aos valores familiares que representam o valor do clã mineiro. E é uma reescrita da Santa Ceia numa chave laica, né? Mas onde a figura que impera ali o jantar, onde está se dando, é uma ceia imaginária, né? Seria a própria figura da mãe que sequer é mencionada, né? Então, são poemas que são uma reflexão sobre a família, mas é também uma reflexão sobre o passado brasileiro, já que essa família encarna, né, um certo modelo de família patriarcal, da qual ele deriva. É importante lembrar um comentário do grande crítico brasileiro, que é o Antônio Cândido, que o Antônio Cândido dizia: o nosso maior poeta social é também o poeta da família, o que, em tese, seria bastante contraditório. Isso torna contraditório, sobretudo, na Rosa do Povo, mas é em claro enigma que vão aparecer, com o recuo dos poemas mais abertamente participantes da poesia social, é que vai aparecer com mais força os poemas de família, e onde ele dá a maior realização no gênero, que é Os Bens e o Sangue, né? E a parte final seria justamente os poemas A Máquina do Mundo e Relógio do Rosário. Relógio do Rosário é um poema interessante. Eu vou fechar um pouco com ele, aí eu abro para perguntas. Relógio do Rosário, só um minutinho, deixa eu tomar um pouquinho d'água. Relógio do Rosário é um poema inspirado pelo poema de um grande poeta francês chamado Paul Valéry. O Paul Valéry dá a epígrafe de abertura de Claro Enigma, que está em francês. Les événements m'ennuient, traduzindo, os acontecimentos me entediam. Se a gente for no texto onde o Valéry registrou essa frase, o trecho inteiro diz o seguinte: os acontecimentos me entediam, os acontecimentos são a espuma das coisas. A espuma não me interessa, interessa a minha profundeza do mar. O Drummond suprime essa parte e deixa só a expressão mais ambivalente, os acontecimentos me entediam, o que era uma provocação e uma resposta direta para aqueles que estavam esperando mais do mesmo, ou seja, que estavam esperando uma poesia nos moldes da Rosa do Povo, uma poesia social. O poeta fala assim: olha, os acontecimentos me entediam, né? Então, isso apareceu como uma provocação, e ele foi absolutamente execrado e condenado por causa disso. Então, o Valéry aparece nessa epígrafe de abertura e
olha como o livro é engenhosamente concebido. E o Valéry vai fornecer a inspiração para o último poema do livro, que é Relógio do Rosário. De que maneira? O grande poema do Valéry, que é considerado um dos maiores poemas do século XX, chama Cemitério Marinho. Eu vou explicar a história do poema para vocês entenderem o que o Drummond faz ali, né? Em Relógio do Rosário. No poema do Paul Valéry, o Paul Valéry, embora tenha vivido em Paris, tenha sido um herdeiro do Mallarmé, da herança simbolista e tudo mais, é muito significativo também que, nesse momento de crise do modernismo, ele volte a esses padrões do simbolismo, sendo que o Valéry já era, para a tradição francesa, um exemplo de reclassicização da poesia, porque ele está produzindo o Cemitério Marinho na mesma época em que está acontecendo na França as vanguardas históricas, ou pouco depois do cubismo, tal, das vanguardas, né, que vão ser a base do nosso modernismo. Então, ele faz um poema que tem a ver com a cidade natal dele, que é Sète, próximo ao Mediterrâneo. Na cidade dele, tem o que se chama de cemitério marinho. É um cemitério na beira na encosta, né, da cidade, que se debruça sobre o mar. Né? Então, ele vai até o cemitério, se entrega a uma meditação, né, sobre a vida, a morte, a lógica da existência e tudo mais, e disso brota o poema. Qual é a genialidade do Drummond? Mineiro. Obviamente, Minas não tem o mar. O que ele faz? Ele transpõe essa mesma lógica da meditação do Valéry para o cenário típico da Igreja do Rosário na província natal dele, em Itabira do Mato Dentro, no momento em que essa igreja estava ruindo, né? Depois ela foi demolida de fato. Por quê? Assim como Paul Valéry vai meditar junto ao túmulo dos antepassados, no cemitério marinho de Sète, o Drummond faz o mesmo na igreja da província natal. Por quê? Na Igreja do Rosário, era o lugar onde se enterrava, dentro da igreja, os membros das famílias mais ilustres da cidade, e onde estão enterrados os antepassados dele. Né? Então, ele vai junto à igreja, ou às ruínas, tem várias crônicas da época que ele fala da demolição da igreja, e, a partir da contemplação, né, do local onde estão inseridos os antepassados, ele cria uma meditação equiparável, né, ao cemitério marinho do Paul Valéry. Né? E é através dessa reflexão que ele reafirma, de certo, embora as imagens sejam luminosas, né, é um pouco o contrário do que a gente tem na Máquina do Mundo, o tipo de reflexão é bastante pessimista, tem a ver com Schopenhauer, é a concepção da dor como fundamento da existência. Isso é muito do Schopenhauer. Né? Então, as imagens, embora pareçam luminosas, ao contrário das imagens noturnas que dominam todo o livro, né? É o momento em que, na praça, o relógio do Rosário reverbera a luz do dia e tudo mais, para simbolizar a verdade com que o eu se depara. O tipo de verdade que ele revela, que é muito schopenhaueriana, é das mais dolorosas e pessimistas, né? A ideia da dor como fundamento da existência. Né? Então, eu acho que, em linhas gerais, são esses aspectos as que eu chamo de linhas de força do livro. Agora, para a gente ter um pouco mais de tempo, a gente está com 35 minutos, é isso? Tudo bem? Eu já abro para perguntas, porque a gente vai direto em dúvidas que vocês possam ter aí. Tudo bem? É isso. Não precisa. Será que eu vou? Não, porque senão não pega na filmagem ali. Ele fala bastante sobre a sociedade mineradora
de Minas Gerais. Que paralelo que eu posso fazer com a sociedade mineradora representada no Minha Vida de Menina? Eita, é uma boa pergunta para você comparar com as duas, né? Olha, eu acho que tem muitas afinidades pensando nas relações patriarcais. É interessante que, no caso da Helena Morley, quer dizer, não é alguém que é propriamente de lá, né? Ela fica numa posição como se fosse alguém também de fora, né? Não é vamos dizer, uma descendente direta, mas tem muito do universo das relações sociais e familiares que estão no Drummond. É uma aproximação que, de fato, eles podem fazer, tanto no diário da Morley quanto na poesia do Drummond. Então, sem dúvida nenhuma, é pensando essas relações patriarcais, né, a ideia da parentela, das relações familiares. Acho que alguma coisa nesse sentido. Eu não tenho tão presente o livro de Helena Morley para pensar diretamente a relação, mas, sem dúvida nenhuma, acho que os poemas que possibilitariam alguma aproximação seria, em primeiro lugar, Os Bens e o Sangue, e depois A Mesa. Eu acho que são os dois poemas que eles podem aproximar, né? Agora, a questão da mineração está associada à ideia da decadência, né? Eu acho que o Drummond fala no momento posterior ao da Helena Morley, né? Então, ele assiste esse processo de decadência, do processo, porque é muito interessante. Se vocês lembrarem, em Os Bens e o Sangue, ele vai do processo da descoberta, né, do ouro para os metais, o momento de esgotamento que a mineração opera com isso. O que acontece com essa terra que não produz mais minério, né? Ela vai ser o espaço para o pasto, né, que vai responder pelo próximo ciclo econômico, que vai tomar essa região, que tem a ver com o final do 19, ali, começo do... Então, ele vai acompanhando os ciclos que vão da mineração para o gado ao longo do poema. Da Morley, eu não lembro se tem esse processo todo, não, né? Então, eu acho que o alcance de visão das transformações econômicas que a região sofre são maiores, talvez, no poema do Drummond. Porque, junto com a mudança econômica, tem também a mudança política. Ele vai descrevendo a transição do Império para a República, né? Também no poema, né? Então, o alcance de visão. Agora, tem muitas afinidades, pensando no plano das relações sociais, das relações ali, né, de familiares, e o que aquilo revela, né, do antigo sistema patriarcal ali que está encarnado. Acho que alguma coisa... Era nesse sentido que você estava pensando? Eu acho que nesse sentido, sim. É uma boa aproximação que poderia ser pensada aí, sem dúvida nenhuma. Eu não entendi muito bem a comparação entre o poema da pedra no meio do caminho e essa mudança para o final do outro poema, que fica uma pedra em meio ao caminho. A mudança formal ou a mudança... Porque são duas, o poema chama legado. O que é legado? É a herança que o poeta deixa para a posteridade. Ele vai falar, da minha poesia não restou nada. Se restou alguma coisa, foi o poema da pedra. Sim. Né? Por quê? Por causa da polêmica que ele causou naquela época. Só que, se você vai para no meio do caminho, o que ele diz é tinha, não é havia. Então, havia uma forma mais elevada que produz o mesmo sentido que ter. Então, ele está no plano de uma linguagem mais prosaica. Tinha uma pedra no meio do caminho. Então, é isso que diz o verso. O verso está próximo de uma dicção mais prosaica, mais próximo da fala. O que ele faz em legado? De tudo que restou, né, se é que restou uma coisa, a única coisa que vai ficar era uma pedra que havia, já tem a mudança, em meio, não é mais no meio, seria mais prosaico, em meio do caminho. Então, o sentido é o mesmo, só muda porque não, é uma porque forma a dicção é mais elevada, e, com isso, o que ele está querendo dizer para a gente, de certo sobrou. modo? Né? Que aquilo que era herança do modernismo também se classicizou. Ela perdeu o seu efeito de contundência, né, o seu efeito de choque que produzia nos anos 20, que causou toda a polêmica que causou, porque, de certo modo, foi absorvido pela tradição.
Eu leio um pouco nesse sentido. De todo modo, o que você tem textualmente como dado mais evidente? É essa mudança de dicção no meio do caminho para... Tinha uma pedra no meio do caminho para... Havia uma pedra em meio do caminho. Entendi. Faz sentido? Sim, muito. Obrigada. Então, tá bom. Oi, você acha que essa frustração que o autor estava tendo nesse contexto de militância e tudo mais também pode se relacionar com a velhice que ele estava tendo? Porque, não sei, esse pessimismo ele pode ir muito além da questão política, sabe? Não pode vir de uma coisa mais... A possibilidade da poesia é exatamente essa, né? Ao contrário de um texto sociológico, um texto histórico, ela dá margens, né, para a interpretação. Né? Eu tendo sempre a pensar a poesia nas suas tensões ou nas suas relações com a história e com a sociedade. Né? E se a gente toma o que o Drummond está produzindo na mesma época que ele está escrevendo o Claro Enigma, dou um exemplo claro. O Cândido, Antônio Cândido, sempre dizia isso. O Drummond sempre produz em paralelo, pelo menos no caso dos grandes livros, uma poesia e um conjunto de crônicas ou ensaios que estão, de certo modo, sendo produzidos dentro do mesmo espírito de época. Quando ele está escrevendo, quando sai em 51, Claro Enigma, no ano seguinte, em 52, saiu uma coletânea de crônicas e ensaios que ele produziu nessa mesma época, que chama Passeios na Ilha. Quando a gente vai para Passeios na Ilha, a gente tem crônicas como Reflexões sobre o Fanatismo, em que ele vai dizer para a gente que certos partidos políticos agem na contemporaneidade dele tal como agiu o Tribunal da Inquisição, né, durante a Contra-Reforma. Né? E ele se coloca deliberadamente na crônica como vítima desse processo de perseguição. Sem dúvida nenhuma, ele está associando a isso com o Partido Comunista. Claro que pode ser estreito demais, talvez, essa associação direta e mecânica. Na poesia, a coisa é um pouco mais fluida, mais ambivalente e tudo mais. Mas que isso, sem dúvida nenhuma, contribuiu de forma decisiva para essa visão pessimista da época, eu não tenho dúvida. Até porque isso é uma característica da arte do segundo pós-guerra. Essa desilusão, esse pessimismo. O Drummond, na verdade, está exprimindo algo que a gente encontra também em outros artistas, não só aqui, como também em outras partes do mundo. Tudo bem? Agora, voltando só para a velhice, isso é bom você falar. O tema da velhice também está muito presente. Sem dúvida nenhuma, você pode fazer as duas coisas convergirem. Né? Mas a gente pode entender a velhice também no sentido da maturidade intelectual. Né, do poeta que consegue avaliar, sem os arroubos, né, da juventude, o rumo da história. Acho que, nesse sentido, também é interessante de pensar. Lembrando que a questão da velhice, a ideia da madureza já começa na fase da militância social, da Rosa do Povo. Eu tenho uma dúvida sobre o sonetilho do falso Fernando Pessoa. Tipo, ele quis dizer alguma coisa ao Fernando Pessoa? Ou é uma coisa também relacionada à velhice? Porque ele fala bastante sobre existir e morrer. Algo relacionado a quê? A velhice. Porque ele fala sobre existir e morrer bastante. Não, mas é um tema que atravessa ali. O Fernando Pessoa volta com força na poesia desse período. Né? É um pouco uma espécie, vamos dizer, a recepção da poesia do Fernando Pessoa no Brasil é muito marcada no pós-45. O Drummond conta que ele tinha o projeto de publicar o sonetilho do falso Fernando Pessoa sem indicação do falso Fernando Pessoa e sem indicação de autoria, justamente para brincar com a questão dos heterônimos, né, do jogo com esse procedimento heteronímico. Eu acho que é um pouco uma resposta ao tipo de acolhida que o Fernando Pessoa estava tendo à época. Né? O falso tem um sentido ambivalente, né, no soneto. Né? A ideia da falsidade a gente pode entender num sentido positivo e negativo. Pode entender no sentido de que o eu faz um poema à maneira,
do Fernando Pessoa, mas eu acho que também põe em questão. Depois, no final da vida, no último livro, ele volta ao Fernando Pessoa, né? Então, isso é um pouco uma relação de proximidade, mas também de distância do Drummond em relação à poética pessoana, me parece. Tá bom? E só uma coisa para completar essa questão do jogo com a identidade do eu, né, da voz que fala. Isso é um dado interessante. A poesia do Drummond se assemelha mais à de Camões, em Os Lusíadas, ou do Olavo Bilac, por exemplo? Ou são ambos muito parecidos? Não. Eu acho que tem assim... O que está por trás do Claro Enigma é o seguinte: eu não posso persistir mais naquelas conquistas do modernismo que se rotinizaram. Então, o poeta recua e volta à forma clássica, dita clássica. Esse clássico é tomado num sentido amplo, é tudo anterior ao próprio modernismo, né? Então, vai desde o Camões e chega até a poesia pré-moderna, que inclui simbolismo, parnasianismo e tudo mais. Bom, o que ele está querendo dizer com isso? As conquistas se frustraram, eu recuo e volto a certos padrões tradicionais ou clássicos. Mas eu não realizo exatamente esses padrões, é o que a gente viu em Oficina Irritada, ou mesmo em Legado, nos moldes que eram praticados, por exemplo, por um Bilac. Né? Então, a intenção é... Tanto que ele fala, eu não quero fazer algo próximo à serena forma nos moldes, né, em que o Bilac propunha. A ideia de que a poesia tem de ocultar o trabalho árduo da criação e aparecer como uma serena forma, né, como um trabalho plenamente realizado. Ao contrário, a Oficina Irritada ele quer expor, né, o processo todo e a tensão do processo criador e o sentimento inamistoso que marca a poesia dele. Né? Então, ele alude ao parnasianismo e ao Bilac, mas para contrariar o Bilac. Né? No Camões, não. É como se ele, de fato, retomasse o Camões, mas tentasse perceber a validade daquela reflexão para o contemporâneo. E, embora A Máquina do Mundo termine com um gesto de recusa. Né? O poeta desconfia dessa verdade que se oferece gratuitamente para ele durante essa caminhada pela estrada pedregosa de Minas. Né? A verdade se revela, o sentido último da história se desnuda diante dos olhos do poeta, mas o poeta desiste disso. Nesse sentido, é o contrário do que você tem no Camões. No Camões, A Máquina do Mundo, a verdade da história, aquilo que a deusa Tétis oferece para ele, é uma verdade que vem como prêmio. Então, ele acolhe essa verdade. Na Máquina do Mundo drummondiano, o gesto é o contrário, é de recusa. Faz sentido? Bom que você tenha perguntado. Eu tenho uma coisa que eu esqueci de falar na questão da Oficina Irritada. Na poesia do Drummond participante, tem muito o gesto solidário, a ênfase no gesto amoroso para o outro. Não o gesto amoroso pensando nas relações afetivas e íntimas, mas para qualquer um, desejo de se aproximar do outro, impulso amistoso. É o que está no Elefante, é o que está em vários poemas, né, da Rosa do Povo. Como a utopia se frustra, de certo modo, em Claro Enigma, o que vai imperar é o gesto da hostilidade, é o inamistoso, porque foi o tipo de acolhida que ele encontrou à época. Então, o que a gente tem em Oficina Irritada é um pouco exemplo disso. Ele não quer agradar, não quer causar prazer, contrariando o preceito da arte clássica, que era deleitar. Ao contrário, ele quer hostilizar e incomodar. Oi. Oi? Aqui. Quem é? Ah, está aqui. Desculpa. Você correlacionou A Rosa do Povo e Claro Enigma numa sensação de desilusão de um para o outro. Isso. Se eu posso usar esse mesmo tipo de comparação quando eu penso em Sentimento do Mundo? Sim, porque, na verdade, a gente pensa, em geral, A Rosa do Povo como uma espécie de coroamento dessa poesia social que começa com o Sentimento do Mundo. Ele está em sentido contrário ao que está em Sentimento do Mundo, José e A Rosa do Povo. Por isso que eu brinco com a história, né, do trabalho de luto. Né? É justamente o ideal que se frustra, ele faz uma poesia que repõe os temas desses 3 livros, mas numa chave negativa, para falar, olha, isso que foi
o alvo do meu investimento, né, no sentido de acreditar nesse ideal. Então, o tema continua sendo o mesmo, só que em chave negativa. Então, eu digo que Claro Enigma é uma espécie de espelho que revela o avesso do que você tem, tanto em Sentimento do Mundo quanto em A Rosa do Povo. Oi, tudo bem? Oi. Duas perguntas. Claro. A primeira, tendo em vista a confusão política, cultural que existe no nosso país hoje em dia, se o Drummond vivesse na nossa época, o que você acha, tendo em vista a biografia dele e a obra que ele escreveu, o que você acha? Eu sempre me coloco assim no lugar do autor, né? O que o Machado de Assis acharia, o Olavo Bilac mesmo, que você citou aí, como que ele estaria vendo esse momento? Dos outros eu não saberia dizer, assim, de bate-pronto. Eu penso no Drummond especificamente. Né? A gente assiste também à frustração, né, de muitas ideologias de esquerda, mas a gente assiste, ao mesmo tempo, à ascensão de movimentos de direita. Quer dizer, no contexto do pós-guerra, o que você tem? Na verdade, na Rosa do Povo, é o momento de vitória sobre o nazifascismo, que, em boa medida, é o que a gente vê sendo reposto hoje em dia, né? Ou algo próximo disso. Então, eu acho que são momentos que têm afinidades, mas também têm essas diferenças significativas. A ascensão desses movimentos de direita não é exatamente aquilo que está ali no horizonte dele, né? É de outra ordem. Mas, quer dizer, certamente, acho que ele viria com horror tudo isso. Né? E quem não, né? Quem não? A outra pergunta. Se a gente pegar o Virgílio, ele tem se a gente pegar o Dante, ele tem um tutor que é o Virgílio. Uhum. Se a gente pegar o Vasco da Gama, ele tem um tutor que é a Tétis, uma tutora. E se a gente pegar o Brás Cubas, no delírio dele, em que ele vê lá a máquina do mundo, ele tem uma tutora que é a natureza. Uhum. O fato de... Mas aí não é uma tutora, né? A natureza é a natureza má, a natureza madrasta, que é justamente a coisa... no sentido de abrir os olhos, né? Mostrar... Não, que é diferente do Virgílio para o Dante. Sim. É completamente diferente. É só na questão assim de um orientador, né? Ou de uma orientadora. No caso da Máquina do Mundo, ele trilha sozinho, e quando a máquina aparece para ele, ele está ali sem ninguém, não tem uma companhia. Uhum. Isso pode ser significativo no contexto da obra, da desilusão? Pode. E é também símbolo dessa autonomia. A gente pode dizer que, implicitamente, está ali o Camões do lado, que ele está dialogando com Camões e com Dante. Né? Mas a condição do eu solitário é importante de ser observada. Mas também é símbolo da autonomia desse sujeito, né? De recusar aquilo que a máquina oferta. Né? Mas, sem dúvida nenhuma, a condição de solidão é frisada, e, em contrário com os dois... hipotextos, né? A gente fala em hipertexto, os dois hipotextos com o qual ele está dialogando aí. Tá bom? Boa tarde. Boa tarde. Aquela imagem da rosa, que ela ressurge do chão, eu queria entender qual é a simbologia por trás disso que ele faz. Eu queria entender não sei se é uma comparação, alguma metáfora, o que tem por trás dessa imagem que ele usa. Bom, aliás, a alusão à rosa é sinal de que ele está dialogando o tempo inteiro em Claro Enigma com a Rosa do Povo. Né? Na verdade, a simbologia da rosa vem de muito antes. Vocês sabem que a rosa sempre foi o símbolo do socialismo. Isso está até no Essa de Queiroz. Em qualquer lugar do mundo, a rosa, eu acredito que, em boa medida, por causa do formato da flor mesmo, né, com todas as pétalas ali reunidas em torno de um núcleo, ela se presta a simbolizar esse ideal de igualdade, solidariedade, né, socialista, que foi, de fato, que ela simbolizou. No Drummond, então, a gente tem o uso dessa metáfora socialista para falar desse ideal na Rosa do Povo. Né? Então, lá ele está qualificado como sendo a rosa do povo. Né? O do povo qualifica esse ideal socialista, reitera, é quase redundante, ele reitera esse ideal. O que acontece em Claro Enigma e Contemplação no Banco? Ela deixa de ser a rosa do povo. O que me parece simbolizar com isso? O ideal socialista que até então alimentava esse símbolo se frustra. Não quer dizer que o poeta não sonha uma sociedade mais justa, mas ele projeta isso para um futuro muito distante e não encontra uma ideologia capaz, naquele momento, de viabilizar esse ideal social. Né? Então, o que ele está dizendo em Contemplação no Banco? Eu continuo sonhando, né, com uma outra ordem, mas eu não vejo, por enquanto,
um meio ideal de dar forma para ela, de consolidá-la, um caminho efetivo por onde ela possa caminhar. Faz sentido? Tá bom. Oi. Eu queria entender melhor a diferença da... Não sei se eu posso chamar de estética, que o senhor falou que era o realismo socialista, do que o Drummond fazia. Eu não entendo. Não, o Drummond nunca fez realismo socialista, esse que é o dado importante. A poesia social do Drummond, por isso que ela é uma poesia que persiste para além da época, é uma poesia sempre paradoxal, ao mesmo tempo que há o impulso participante, há a problematização desse impulso. Será que eu consigo, de fato, fazer uma poesia dessa ordem? Será que a poesia é capaz de veicular um ideal social? Será que ela é capaz de despertar a consciência dos homens? Há sempre uma dúvida com relação à possibilidade desse mesmo ideal, né? Então, ele sempre problematiza. O realismo socialista, não tem dúvida, ele surge nos anos 30. Quem que a gente vai ter como exemplo disso? O primeiro Jorge Amado. Então, é a ideia de que você pode fazer uma poesia representativa das classes revolucionárias que vão levar adiante, né, esse ideal e vão caminhar rumo à revolução social. Agora, é uma poesia, é uma literatura absolutamente conservadora. O realismo socialista nega as conquistas da vanguarda, né? Ele nega qualquer tipo de experimentação, ele trabalha ainda com uma arte figurativa que estão presos aos moldes do século XIX. Então, é uma forma de arte conservadora. O Drummond nunca pactuou com isso, nem na fase da militância social, que dirá nesse momento de desilusão. Então, aí é um duplo afastamento, uma dupla razão para o afastamento dele em relação ao realismo socialista, né? E tem uma série de episódios, assim, tipo, ele está na editoria, eu não lembro o nome agora do jornal, e ele é orientado pelo partido a fazer uma crítica dura à Eneida, que era uma intelectual da época, ligada ao Mário de Andrade e tal, que não pactuou com a orientação stalinista do partido. Então, eles querem instrumentalizar o Drummond, que era o editor do jornal, do suplemento cultural, para fazer uma crítica demolidora da obra. Ele se nega a pactuar com esse tipo de coisa. Então, cada vez mais, além de não pactuar com a orientação ideológica, tem essas tensões diretas com o partido. 2 anos depois, ele se torna no alvo direto, o alvo dileto daqueles que assumiram o lugar dele nesse partido. Então, vamos falar que ele faz uma poesia regressiva, conservadora, né, ligado a valores distantes do ideal socialista, tal, quando, na verdade, ele está problematizando a viabilidade desses ideais num contexto como aquele e diante de práticas persecutórias como essas. Tudo bem? Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber se, além do esquema de rimas, tem algum resquício do modernismo nos poemas do Claro Enigma. Vários, vários. É isso que é a novidade. O Drummond está escrevendo o Claro Enigma numa época em que a gente tem uma dita geração nova que está propondo também uma poesia de feição classicizante, que é a chamada geração de 45. Só que a geração de 45, esteticamente, é uma geração absolutamente conservadora. No Drummond, o que a gente tem é a retomada da forma clássica, mas dentro desse espírito de experimentação da oficina irritada. A forma é clássica, é um soneto, é decassilábico, tem rima, só que aí você vai olhar de perto, a rima não tem um esquema rímico da forma clássica tradicional. Ele usa uma mesma rima ao longo de todos os versos, né? Além disso, há uma marcação rítmica, coisa que não dá para fazer aqui, que contraria completamente aqueles esquemas de marcação rítmica clássica, né? E, além do mais, tem essas imagens. No soneto clássico, as imagens são sempre sublimizantes, sempre elevadas. Jamais usariam imagens escatológicas, como a do cão mijando no caos, ainda que se refira a uma constelação, né? São imagens e é um vocabulário que contraria esteticamente o classicismo. Nesses momentos em que a herança clássica é subvertida, a gente vê ainda a contribuição do modernismo persistindo ali. É diferente do que você tem na Rosa do Povo, onde você tem, vamos dizer, nos livros anteriores, essa forma, esses esquemas clássicos, ainda que ele possa aqui e ali
usar de maneira experimental o soneto não é a forma dominante. Já em Claro Enigma, isso aparece com força. Tá bom? Ah, ele é ali no canto. Acho que é a última, então. Quem que é? Boa tarde. Boa tarde. Eu queria saber um pouco sobre Máquina do Mundo, qual é a intenção que ele tem, qual o principal tema que ele queria abordar com o poema, e também um pouco sobre o título do livro, né, esse paradoxo, e como ele se relaciona com a temática do pessimismo, da desilusão, enfim. Qual o sentido do enigma? O enigma está em correlação direta, está em relação direta, aí, vamos dizer, com aquilo, com aquela verdade maior que depois se desvela para o poeta através da Máquina do Mundo. Mas, como é uma explicação totalizante, a Máquina do Mundo é isso. É mostrar, é trazer um tipo de explicação que dê conta da totalidade da história. O Drummond desconfia das respostas e das explicações totalizantes, né, que busca dar conta de tudo, né, da vida do espírito, da vida social, do rumo da história, uma espécie de resposta final, né, para o sentido último da história e da existência. Ele desconfia dessas explicações totalizantes. Então, ele recua diante disso, né? Então, se a gente tivesse que falar... Por isso que é difícil falar da Máquina do Mundo, por isso que eu acho também uma loucura terem colocado um livro desse no vestibular, mas, enfim, essa é outra questão. Ele trabalha com dois procedimentos que são muito difíceis. É um poema, isso um grande crítico lá da USP, que é o Alfredo Bose, ele tem um ensaio famoso chamado A Máquina do Mundo entre Símbolo e Alegoria, né, que está num livro chamado Céu e Inferno. Quer dizer, o que ele mostra? Que o Drummond constrói a Máquina do Mundo se valendo desses dois procedimentos, que é o símbolo e a alegoria. O que é o símbolo e a alegoria, no final das contas? É uma coisa em que você diz algo para poder significar outro, que não está dado explicitamente. Daí as ambivalências que o poema assume, né? O que é esse todo? Né? Então, a gente pode falar, para mim, ainda é um balanço sobre o sentido último da história, porque ele vai mostrar o que nas oficinas se elabora, ele vai mostrar... Quer dizer, ele busca uma explicação totalizante, só que o Drummond, isso se oferece gratuitamente para ele, como uma verdade. Tudo que é dado de maneira gratuita, o poeta desconfia. É o contrário do que você vai ter no Relógio do Rosário. O Relógio do Rosário é uma reflexão a que ele acede, a uma verdade a que ele acede a partir da reflexão. Né? Na Máquina do Mundo, não é algo que se revela para ele, uma explicação totalizante da lógica e da ordem do mundo que ele desconfia. Bom, pessoal, então, agradeço muito, professor Wagner, uma maravilha de palestra, de bate-papo também, e agradeço a presença de vocês. Semana que vem, o professor Helder Garmes, com A Relíquia, um livro novo, não estava no passado. Então, essa de Queiroz aí, tá bom? Pessoal, obrigada, boa semana para todo mundo.